Então, nós vamos juntos, reunidos em teu nome, Mestre querido, no instante em que te buscamos as bênçãos, porque levamos nossos pequeninos corações ao teu, de onde pedimos e sempre nos chegam, como agora, as bênçãos, os eflúvios do teu amor, da tua compaixão, a tua bênção especial, por sobre nossas mentes e corações, por sobre nossos projetos no bem, e por sobre, Mestre, neste momento especial, por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, abençoando seus mentores todos, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, e no instante, Jesus, em que te agradecemos a bênção de aqui estarmos, na condição em que estamos, nós te rogamos bênçãos especiais por sobre nossa querida irmã, companheira, amiga, Maria Elizabeth Barbieri, que nos chega para trazer um conhecimento, uma palestra sobre tema que nos é tão caro, tu bem sabes. Fica conosco, abençoa esse coração, essa mente de Beth Barbieri, essa grande trabalhadora na tua seara, que ela possa, como realmente fará, transmitir pela delicadeza de suas emoções e de sua sensibilidade as informações que nós aguardamos para o tema de uma homenagem em nosso projeto Figuras de Amor a Jesus, a ti, Jesus, e a Kardec, Sepete Araju. Que ele também receba, Jesus, neste instante, as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de reconhecimento pela sua trajetória luminosa, pelo seu exemplo de paz, de amor, de fidelidade. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, também sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre. Bem, como nós já dissemos, nossa Maria Elizabeth da Silva Barbieri é nascida em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, é expositora espírita, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e do Hospital Espírita nessa mesma cidade, uma cidade querida de todos nós. Presidiu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul de 2010 a 2015 e ocupou a vice-presidência de unificação de 2016 a 2021. Autora da Fergs Editora, a Fergs é a editora lá da FEB do Rio Grande do Sul, né? Da FEB, não. Ela é lá da trabalhadora dessa editora lá da Fergs. E psicografou os livros Cepé, o Guerreiro da Paz, Os Espíritos Contaram e Histórias da Pandemia. Os Espíritos Contaram. Também escreveu e organizou outras obras, como O Líder Espírita, volume 1, O Líder Espírita, Lideranças para a Nova Era, volume 2, Conte um Conto, mas não aumente um ponto, e Gato Gastão e Rato Ramiro, obras infantis. Ela também escreveu um belo artigo para a revista Cultura Espírita do ICEB sobre os líderes, do ponto de vista da necessária preparação para esse tipo de atuação no movimento espírita, ela mesma sendo um líder aqui no nosso movimento espírita. Beth Barbieri, muito obrigada, querida. É uma alegria, uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Vamos ao CEPE? Pois então, meus queridos, todos aqueles que estamos aqui presentes, né? É o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão por podermos estar nesta noite conversando
sobre esta alma de escola que, por misericórdia, consentiu em dividir conosco um pouco dos seus passos, do seu trabalho na espiritualidade. CEPE, na nossa terra, no nosso Rio Grande do Sul, ele faz parte das lendas, dos mitos, e foi aos poucos essa figura foi se ampliando no coletivo do nosso povo, chegando assim hoje a ser um dos heróis do panteão, né, nacional, e é uma figura que transita em todos os segmentos sociais. Aqueles que procuram um pedaço de terra para plantar têm em CEPE um dos seus ícones. Aqueles que têm ainda na sua tradição a defesa das grandes extensões de terra têm em CEPE como seu ícone. E assim ele vai pela grandeza percebida da sua figura. Tá? E nós tínhamos de CEPE, inicialmente, as informações trazidas por Divaldo, que acompanhamos há muitos anos nos roteiros que fazia aqui pelo nosso Rio Grande, muitos deles em companhia do Teltes, que a Nádia também já andou e peregrinou pelo nosso estado, na companhia desse outro guerreiro que é o Teltes, né? Que anda também por aqui pelo ICEB, você sabe. Exatamente. Então, nós tínhamos do Divaldo essas informações de quando ele adentrava o espaço aéreo do Rio Grande do Sul, ele já era recebido por CEPE e pela sua falange. CEPE o protegia. Depois vieram outros companheiros que também foram trazendo esta informação, né? A própria Nádia, a Sueli, o Raul, mas eram estas informações esparsas que a gente tinha. Quando eu fui transferida profissionalmente para Santa Maria, eu fui acolhida no abrigo espírita Oscar Pitã. E comecei, primeiro participava dos grupos de estudo, em seguida o Teltes nos convidou para integrarmos um dos grupos mediúnicos. Então, eu costumo dizer que o Teltes foi um divisor de águas para a minha faculdade mediúnica. Porque eu vinha de uma escola muito rígida, muito fechada nessa questão da mediunidade. E muitas coisas que eu percebia, sentia, eu me sentia inibida de compartilhar, porque eu observava assim, né, a postura dos dirigentes muito cerceadora. Então eu ficava pensando, bom, eu vou falar isso e, enfim, eu vou acabar levando uma reprimenda, então acho que se é coisa da minha cabeça mesmo, deixa assim. Tá? Aí quando eu cheguei no abrigo e fui acolhida por um outro tipo de direção de reunião mediúnica, e senti assim como se tivesse uma represa contida que começou a jorrar e a ser educada de uma outra forma pelo Telx. Então, ele realmente, né, foi um benfeitor, amigo encarnado que nos auxiliou muito. E nesse período, comecei a perceber a presença daquele índio. Tá? E de onde eu vinha, tinha muita restrição quanto a manifestações de índios. E a gente vê, né, que é a falta do nosso entendimento mesmo, porque, afinal de contas, os espíritos benfeitores renascem entre quaisquer povos. Por que não nasceriam dentre os indígenas, que tiveram um papel tão importante
na formação da nossa sociedade, né? Da nossa pátria do Evangelho. Mas eu tinha aquela cultura. E comecei a pensar, aí, meu Deus, eu estou vendo índio agora, o que é isso? Né? Tô ficando obsediada, que coisa é essa? Mas a presença dele não me causava nenhum tipo de mal-estar, ao contrário, me causava uma sensação muito boa, assim, um enlevo. E aí mais cabreira, né, como diz o gaúcho, eu ficava. Meu Deus do céu, eu estou sendo fascinada por essa entidade. Um dia fui conversar com o Teltz, meu amigo. Eu estou percebendo um índio que tem se aproximado muito. E eu não sei o que fazer, porque abri meu coração para ele. Até onde eu sei, essas entidades índias são, segundo da cultura onde eu venho, são entidades que mantêm essa característica ainda em relação ao atraso. Papapá. E o Teltz, com aquela tranquilidade, né, que ele tem, ele disse, minha flor, esse índio é um benfeitor aqui do nosso abrigo. Mais assustada eu fiquei. Um índio benfeitor? E ele me disse, sim, este índio é Cepé de Araju. Pelas características que tu me trouxeste, pela forma como ele se apresenta, é Cepé. Mas faz assim, dizer, tu vais observando as orientações que ele traz, tu vais percebendo os sentimentos que ele te passa e que tu vais percebendo ao longo do tempo com quem que tu estás tratando. E aí eu fiz, na época já tinha começado a desenvolver um nível de confiança muito grande, né, pelo companheiro que dirigia a nossa reunião, o Teltz, e fui fazendo isso e fui estabelecendo este convívio abençoado que a gente tem até hoje. Começou a trazer as primeiras mensagens, como eu tenho uma faculdade anímica, desde os primeiros anos da infância, que é a facilidade de me afastar do corpo físico, quando comecei o trabalho mediúnico, os espíritos já começaram a utilizar esta capacidade anímica para trabalhos na espiritualidade. Então, CPE também foi utilizando e aprofundando, né, esse tipo de trabalho nas suas missões de resgate na espiritualidade, trabalhos que nós realizamos até hoje e com o qual temos aprendido muito abençoadamente. Tá? Eu vou falando, meus amigos, vocês podem ir interrompendo, perguntando, porque sabe como é que a gente começa a falar e começa a se empolgar, né? Vamos começar então, Beth? Vamos começar do início, né? A encarnação, não vamos dizer quem foi que ele está reencarnado aí, quem está reencarnado como Cepé, depois a gente coloca como está no livro, né? Sim. Deixa só essa coisinha para o final. Vamos, por enquanto, pensar como é que nasceu, como é que começou a reencarnação desse espírito lá junto à área missioneira. Pois então. Né, com aquela tribo, aqueles indígenas limpos. Aqueles indígenas, né? A gente tem a informação do Padre José, que renasceu depois como Dr. Oscar Pitã, que é quem veio trazer essa história toda, o nosso querido Dr. Pitã, e ele narra, então, que Cepé ficou órfão muito cedo. Os pais foram atacados de uma enfermidade e o menininho ficou órfão. Então, ele é trazido, né, uma das cenas
mais bonitas, assim, descritas pelo Dr. Pitã, quando eu entrego aquele menino tremendo de frio, febril para ele, aquela febre consumindo o organismo, e ele está naquele cubículo, na celinha, né, do jesuíta, e ele recebe o menino e vai, né, colocando infusões, enfim, tratando, consegue salvar a vida. Então, ele visualiza, ele tem aquela visão espiritual daquele espírito, como se fosse um anjo luminoso, né, a crença dos padres, né, um anjo entregando ele e dizendo que ele tomasse conta do filho dele. Aí o doutor Pitã hoje entende, né, que aquele era o anjo Ismael, porque ele trazia a flâmula, Deus, Cristo e caridade, aquela luminosidade, tomou conta, então, da celinha humilde do jesuíta, e o padre José, que é o nome que ele toma ali no livro, né, foi o pai espiritual, o educador, quem acompanha, né, Cepé até o final da sua existência física. Então, ele nasce assim, órfão, era um menino que fazia parte do Cotiguaçu, que era a casa dos órfãos e das viúvas, né? Ele cresceu no Cotiguaçu e ali ele foi educado, ele foi desenvolvendo aquelas virtudes peregrinas de um espírito de escola que já trazia, lapidada por aquele coração de jesuíta que se dedicou a ele. Ué, não vai continuar, não? Aí ele cresceu lindo, forte, ficou bem alto. É verdade. E foi um líder, acabou sendo um líder da sua gente. Ele assumiu a liderança do Cabildo, né? Que era o conjunto dos líderes da redução. Ele assumiu esta liderança muito jovem, exatamente pelas qualidades que ele tinha. E claro que ele tinha uma missão espiritual. Acho linda a frase de Ismael, que o doutor Oscar Pitã registra, né, que ele ouviu como o padre José, dizendo: cuida do meu filho, que terá a tarefa de mergulhar os corações desta terra na água lustral do Evangelho de Jesus. Ampara-o e ensina-o a despertar os conhecimentos que traz consigo, em meio a este povo simples, a fim de que a comunidade lastreada no cristianismo primitivo volte a luzir agora no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Então, tudo isto foi sendo consertado, né, para que ele se tornasse a liderança que foi em São Miguel. Porque a estância de São Miguel, o tempo de Cepé, ela praticamente se estendia por todo o Rio Grande do Sul. Às vezes a gente olha e pensa que São Miguel era a redução de São Miguel e ali onde fica na região missioneira, né? Mas não, a estância de São Miguel ela vinha até o sul do estado. Inclusive, eu vim descobrir e fui saber por que quando eu sou natural de Lavras do Sul. Lavras é bem mais para o sul, quase perto de Bagé, lá, né? E todas as vezes que eu ia para a minha terra no verão, ficava uma terra pequena, tranquila, eu tinha surtos mediúnicos com Cepé, anotava passagens que ele me mostrava e tudo mais, e eu, às vezes, ficava pensando, por que isso acontece aqui, né? Quantos anos você tinha nessa época, Beth? Olha, eu tinha, assim, por volta de 16? 20, não, já era bem 20 e poucos, 30 anos, né? E eu ficava pensando, mas aqui não é as missões. Se eu estivesse lá nas missões, mas aqui.
E depois, conversando com um historiador que pesquisa há muitos anos sobre as guerras guaraníticas e as missões, aí ele veio me dizer, não, mas a tua terra ficava em território missioneiro. Inclusive, tem ruínas jesuíticas que um dia nós vamos descobrir na tua terra. E me deu vários dados assim, e aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu sou missioneira também, né? E é muito interessante. Beth, aquelas ruínas que nós visitamos e que são assim um deslumbramento, inclusive com aquele espetáculo de sons e cores e luzes, né? Aquilo é na tua terra ou é em outro canto? Não, aquilo ali é nas missões, na nas região missões missioneira, mesmo. nas missões Por isso mesmo. Que a gente chama. Ali é a redução de São Miguel, porque tinha a redução de São Miguel e a estância de São Miguel. Então, a estância de São Miguel ela se estendia por todo o estado. E os índios eles eram produtores de erva mate, muito gado, eles tinham uma riqueza assim, de produtividade. Né? Muito do que falavam, que havia um império aqui no sul, e que foi efetivamente o que motivou a Guerra Guaranítica, né? Porque as cortes da Europa queriam parte nisso. Mas, na verdade, era muito trabalho coletivo. Eles tinham uma coletividade que ainda é algo modelar assim para quando nós aprendermos a sermos solidários. Eles viveram ali nas missões um tipo de comunidade que seria realmente a reprodução daquela proposta das comunidades do cristianismo primitivo. Tá? E que, é claro, com a morte de Cepé, e os guaranis foram dizimados naquela batalha de Caiboaté, e isso, então, acabou se perdendo. Né? Não mate agora o Cepé, não. Né? Não mate o Cepé agora, não. Não. Primeiro vamos dizer como é que um espírito, que depois no final você vai dizer, porque ela está louca para dizer isso, que eu quero que ela guarde para o final. A, digamos, identidade desse espírito que reencarnou missionariamente entre os indígenas e que trazia valores superiores, um amor a Jesus potente, robusto. Isso. Mas isso é uma lição muito grande para nós, porque esse espírito que tem muitas conquistas de encarnações anteriores, como todos nós, né? Mas esse espírito tinha muitas conquistas, mas quando ele reencarnou, ele assumiu a identidade coletiva dos indígenas, que ele, de uma certa forma, trouxe como missão para orientar, sim, proteger, e ele assimilou todos aqueles hábitos, toda a cultura indígena de lá dessa missão. Então, e ele sempre se comportou assim. Agora, conta aquela história que ele se recolhia lá no meio daquele na caverna, né? Daquele recanto de pedra. Isso. Porque ele tinha problemas. Claro, todo líder do bem tem problemas no mundo de expiação e provas. Com certeza. Então, mas ele, quando tinha esses muitos problemas, mesmo que ele tivesse, e chamava de pai, o padre José, o padre José, mas ele às vezes precisava se recolher para, nós diríamos, orar mesmo, não é isso? Para se ligar às fontes superiores e tomar decisões e receber intuições. A Beth sabe disso muito melhor, porque ela vive isso, mas é que ela está muito econômica.
Não, mas ele primeiro, né? Porque ele tinha os seus desertos, que toda liderança precisa dos seus desertos. Então, primeiro ele cavalgava, porque o local onde ele fazia essas meditações era distante da redução de São Miguel. Então, ele tinha um pequeno séquito assim, de companheiros, dentre eles o Padre José, e ele fazia aqueles períodos de reflexão. Eles faziam um acampamento próximo desta caverna, que ela ficava no alto de uma rocha, e se recolhia. Ele tinha aquele lugar. Era tão interessante quando o doutor Pitan narrou essa história, eu me sentia exatamente caminhando na trilha. E era impressionante ver assim a autoridade deste homem do cepé até diante da natureza. Assim. Era uma época que o nosso estado ainda tinha muitos animais selvagens, e eles se afastavam do caminho. Assim. Era algo, e ele andava com muito cuidado, assim, para não perturbar a natureza, né? A forma como a gente via ele nesses momentos era um instante que ele se despia de quase todas aquelas características que eram mais materiais assim para o convívio com os seus iguais. Ele ficava quase diáfano, era uma coisa impressionante, né? E ficava na caverna, uma alimentação muito frugal, praticamente a água, ele já tinha algumas coisas que eram deixadas ali, e ali ele mergulhava, porque ele tinha, Sepet, ele tinha uma relação nesta encarnação com uma reencarnação lá no tempo do Império Otomano, em que ele foi uma liderança também que provocou muita matança, né? Muitos, enfim, também renasceu para ser um arauto do Evangelho e acabou cedendo aos interesses pessoais. Pessoal, todo mundo me pergunta, aquele líder era esse, era aquele? Não sei, gente, porque se ele também não me disse. Aí vocês tirem as deduções, né? Então, ali na caverna, ele enfrentava os seus conflitos, né? Os seus monstros interiores, porque é claro que, não sendo um espírito puro, estava sempre fadado a novamente falir na sua missão. E é claro que ele tem uma cena e uma frase dele que ele deita no chão e aperta o peito contra o chão e diz: Padre José, se eu não dominar a força que eu tenho dentro de mim, nem aquelas montanhas lá ficariam no lugar. Então, a gente vê assim, ó, que, apesar de ser um espírito de escola, de ter uma missão grandiosa, né, ele tinha impulsos assim, a serem contidos, que faziam sofrer. Aquele momento da caverna em que ele é defrontado por aquelas entidades que são adversárias, é uma luta hercúlea, né? É um momento assim em que ele realmente reúne todas as forças capazes, porque senão ele sairia dali e iria promover realmente, né? Ele ia dizimar, porque os historiadores eles dizem assim, que foi uma luta desigual. Os canhões dos espanhóis e portugueses que se juntaram contra os índios armados de arco e flecha e não sei o que mais. Foi por decisão dele, porque, era um espírito que conhecia
muito mais que os portugueses e espanhóis, como manipular o ferro, o bronze, o ouro e a pólvora. Então, se ele desse vazão ao guerreiro que trazia em si, mas esse não era o seu papel naquele momento, né? Com certeza ele teria levado aquela guerra até a exaustão daqueles povos que tinham que atravessar o mar e viver aqui. Mas ele optou pelo sacrifício, porque todos aqueles índios que estavam reencarnados naquela época, era esta a proposta era começar a construir os pilares da paz naqueles corações. Então, eles se defenderam até o ponto em que a defesa foi útil para a construção de valores de espiritualidade. No momento em que isso não serviu mais, eles foram para o sacrifício, né? Então, a visão espiritual de Cepé, que o Dr. Oscar Pitã traz, ela é muito diferente da visão, mas é incrível, né, meus amigos, como a humanidade ela vai percebendo isso, porque a história ela é contada pelos vencedores. Vocês querem ver uma coisa? Cepé hoje ele tem um processo no Vaticano que já o reconhece como servo de Deus, que é o primeiro passo para ser canonizado. E esse processo, ele vem se arrastando há muitos anos. Eu não sabia disso. Quando o livro Cepé, O Guerreiro da Paz, foi publicado, foi editado pela nossa editora, pela nossa Fergus Editora, o que aconteceu? Daí, uns poucos meses depois, saiu o comunicado do Vaticano de que ele havia sido considerado servo de Deus. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu não sabia disso. Mas o mais interessante, isso depois foi me trazido pelo mesmo historiador amigo, ele disse, esse documento, ele só não saiu antes porque ele tinha sido perdido lá na Santa Sé. Ele estava perdido. Ninguém sabia onde estava. Aí eu fico pensando, puxa, como isso foi providencial? Porque se esse documento sai antes e o livro sai depois, aí vão dizer assim, foi sugestionado, porque ele agora, né, a igreja reconheceu a canonização. Não, o livro saiu antes. Então... E você tem informação de como é que ele foi descoberto? De repente, assim, apareceu lá no Vaticano? Você tem essa informação? A gente não sabe, a gente só sabe até pela data, né? Porque ele começou, quem propôs esse processo foi um bispo da diocese de Bagé. E aí o processo tramitou, e o pessoal que fica pesquisando isso ficava atrás e não tinha informação. Depois, quando saiu o documento, vieram informações de lá da Santa Sé que, na verdade, eles não conseguiam localizar o documento. E aí, de repente, o documento surgiu, tá? Então, é bem interessante essas coisas que a gente fica vendo, que a espiritualidade vai alinhando essas questões. Né? Ô, Beth, você falou aí é o título do livro, né? Cepé, o Guerreiro da Paz, que eu recomendo, vocês já percebem, né? Porque eu sou muito apaixonada pelo Cepé, e é um livro assim de uma leitura imperdível, pela riqueza documental, pela delicadeza da linguagem, a médium está aqui, e pela sensibilidade com que o Dr. Oscar Pitã, que era o padre, né, que era pai dele como jesuíta, como ele descreve e traz as colorações sutis dessa alma, as vibrações dos desafios que humanamente ele precisou enfrentar,
e como ele reagia sempre de uma maneira absolutamente correta, evangélica, ligado a Jesus, né? Mas ele era guerreiro, a Beth acabou de dizer aí como é que se forjou essa, digamos assim, essa técnica bélica, né? Porque ele conhecia, né? Sim. Mas ele não queria usar isso. Mas a circunstância da encarnação, ali naquela área missioneira, precisou também ser defendida, porque havia europeus, não é isso? Espanhóis e portugueses, Isso. que estavam querendo tomar aquela terra. Não é isso, Beth? Exato. Ele sente, ele tem uma visão espiritual. Isso. Né? Ele tem uma visão espiritual quando o rei da Espanha assinou o Tratado de Madrid, cedendo aquelas terras para Portugal. No momento em que o rei assinou, ele teve a visão e diz para o padre José: é o rei que quer dar as nossas terras. Porque é um médium, né? Um médium. Isso, ele tinha essas informações. E, claro, meses depois, apareceram lá para guerrear. Chegou a informação de que eles precisavam deixar aquele território e se mudar para o outro lado ali do Rio Uruguai, para as outras missões, e é onde eles resistem, né? Aí eu queria que você comentasse também como ele sabia a arte de guerrear, né? Sim. Mas ele precisava também defender não só a terra, isso já é um outro momento posterior, mas havia também desentendimentos, guerras entre tribos ali. Tribos, isso mesmo. Conte como é que como eram tratados os indígenas vencidos, porque era o hábito, né, da comunidade indígena, como é que eram tratados os vencidos e como é que ele tratou os vencidos. Isso é uma coisa linda. É uma coisa muito linda, né? Por isso que a gente fica pensando assim, como é que São Miguel chegou a ter milhares. A redução de São Miguel teve momentos que ela teve quase 10.000 índios na redução, né? Que eram de outras tribos e que vinham chegando. E a gente sabe que naquele período eram muito acirradas estas questões, né? E também o que se impunha aos vencidos na guerra eram coisas muito duras, porque é claro que eles iam para a guerra, morriam muitos guerreiros, ficavam muitas viúvas, muitos órfãos, e quando traziam prisioneiros, praticamente a tribo ela descontava, né? Essas dores todas em cima dos prisioneiros. Eles torturavam, né? Eles escravizavam, enfim. Era melhor morrer na guerra do que ser feito prisioneiro, né? Os próprios vencidos já preferiam isso, não é isso? Já preferiam isso. Relata isso, né? Exatamente, já preferiam isso. E Cepé tem uma outra postura. Já uma postura de construção de paz, porque ele trazia os prisioneiros, né? Colocavam ali no centro da redução, e ele deixava os índios, dançavam, enfim, tudo aquilo. E depois ele mandava soltar os prisioneiros, e os prisioneiros ficavam estarrecidos, que imaginavam assim, bom, deve vir alguma coisa ainda mais dolorosa, mais cruel que a gente não conhece. Não, ele mandava soltar, mandava os guerreiros ficarem em pé, dizia que o guerreiro tem que estar sempre em pé, que essa era a postura do guerreiro. Aí mandava as mulheres índias alimentarem, curarem as feridas, darem as mantas, tratarem bem o vencido. E a partir dali, muitos, quando eram liberados, eles iam até as suas tribos
e voltavam trazendo as suas famílias para fazer parte da redução de São Miguel, e assim ele ia pacificando, porque ele dizia que o inimigo é aquele que precisa, olha que visão simples, mas profunda e evangelizada. O inimigo é tão somente aquele que precisa das mesmas coisas que eu. Eu preciso da manta para me cobrir do frio, o inimigo também. Eu preciso da alimentação, o inimigo também. Eu preciso da oca para abrigar minha família, o inimigo também. Então, ele partia desse pressuposto, que se todos tivessem aquilo de que necessitavam, a paz se estabeleceria, né? E realmente muitas tribos, elas vieram para São Miguel e se pacificaram com base na liderança pacificadora desse cacique. Que é uma coisa linda, linda. É muito linda, a imagem é bonita demais, assim. Era muito sofrida. A guerra para Cepé era um sofrimento terrível. Tem aquela cena, né, Nádia, você vai lembrar, em que ele vem com o seu lugar-tenente, o Jerônimo, e ele vem cavalgando, se distancia da tropa, e ele vai cavalgando e as lágrimas vão caindo. Aí ele chega numa clareira, ele desmonta, tá? e começa a falar sobre a guerra, dizendo que a guerra é necessária, mas ela não tem nobreza nenhuma. Aí o Jerônimo joga a lança no chão e diz: se o cacique não quiser, eu não luto mais. É lindo. Aí ele recolhe a lança, entrega e diz a ele: olha, dia virá em que esta lança ela será apenas, né, para apontar os rumos para aqueles que querem, enfim. E Jerônimo trabalha ainda hoje com ele, na espiritualidade, quando se faz os resgates nessas regiões de sofrimento intenso. Jerônimo nos acompanha, tá? Porque quando a gente começou os desdobramentos na equipe de Cepé, a gente ia a regiões muito difíceis. E Jerônimo fazia quase que uma escolta física, assim. Por muitos anos, a gente ia para o desdobramento e eu sentia como se tivesse tinha, né, um túnel, uma barreira magnética, assim, e que eu via as cenas de dentro daquele túnel magnético. Não tinha ainda condições, né, de entrar em contato com as realidades. Foram muitos anos assim. Depois, eu já comecei a perceber que não existia mais, que eu já saía integrada na equipe, nos quadros, né? Então, e Jerônimo até hoje, né? Ele era o lugar-tenente do Cepé na Terra e ele continua sendo uma alma que acompanha nessas missões, né, na espiritualidade. Fala do carinho que o padre José tinha para com o Cepé, já adulto, já cacique, já grande liderança. Aquela relação dos dois. Eles eram realmente assim, havia uma relação, né, uma relação de respeito assim, e de intimidade profunda. A gente percebe que o padre José, ele lia os pensamentos e os sentimentos mais íntimos de Cepé, mas também tinha coisas que ele não conseguia alcançar, como aquela informação quando Cepé diz para ele que no dia seguinte ele cavalgaria no rumo da Estrela d'Alva, né? E ele ficou surpreso, porque cavalgar naquele rumo era cavalgar em campo aberto.
que era contra todas as técnicas de guerrilha que Cepé desenvolvia, né? Porque ele ficava dias cansando os adversários sem confronto, né? Aparecia aqui, sumia ali, enfim, ele conhecia muito bem o terreno. Quando ele diz que vai cavalgar na direção da Estrela da Manhã, o padre José, mas como cavalgar no rumo da Estrela da Manhã? Cavalgar no descampado, não ficar, né? E ele disse, padre Ficar José, vulnerável para o inimigo, não é isso? O inimigo, é. E ele disse, padre José, não se preocupe, amanhã nós seremos livres. E ele estava falando do Holocausto. E o padre José interpretou como se fosse a vitória dos guaranis, né? Então, apesar dessa relação, assim, a gente demonstra, né, que o tutelado tinha ainda uma visão que era muito maior, mas tinha uma amorosidade, assim, é muito doída aquela história do padre José, de quando ele volta, né? Ele volta para a Europa e ele perde a vontade de viver, né? Fica enfermo, ele tinha uma saudade imensa. De Cepé. E é muito do Cepé. E é muito lindo, assim, quando ele desencarna e que ele enxerga Cepé, né? Montado, é claro, ele enxerga ele montado e ele leva ele naquele galope, assim, na garupa, né? Vem recolher o pai espiritual. E conversavam muito, trocavam. E ele, no fim, ele era o orientador do padre José, porque tem aquela cena que ele fala de como se deve aplicar o evangelho. Sabe? Lembra? Lembro. Que ele pega uma lâmina de gelo, né, aqui no Rio Grande do Sul, quando tem as grandes geadas, a água, ela fica com aquela lâmina de gelo em cima. E à medida que o sol vai nascendo, aquela lâmina vai derretendo. Ela custa, sim, mas ela vai dissolvendo com os raios do sol. E ele um dia se ergue e vai conversando com o padre José. Pega um bastão e vai quebrando o gelo. Vai quebrando, 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 né? E aí ele diz que o sol derrete com naturalidade o gelo, que a gente não precisa golpear. E eu fiquei me lembrando que desde criança, aqui no Rio Grande do Sul, as nossas mães e as avós, elas diziam assim, não se quebra gelo de geada. O gelo da geada tem que derreter naturalmente, porque se a gente quebrar o gelo, levanta vento. E a gente tinha cuidado, assim, de não quebrar o gelo, porque senão levantava vento, né? E aí, quando você pede, depois quando eu li, assim, porque a gente psicografa, e eu esqueço muito, assim. Cada vez que eu vou falar, tem que ler, reler, reler, porque eu esqueço muito, assim, não consigo traduzir, né, muito bem. E ele vai dizendo isso, que nós, muitas vezes, utilizamos o evangelho com essa impetuosidade, quebrando o gelo da indiferença. E aí, né, ele se torna ainda, às vezes, mais anti-evangélico. Anti-evangélico, que o evangelho precisa ser o sol, derretendo o gelo da indiferença de uma forma agradável, aquecendo os corações, né? E não golpeando os corações. Isso foi uma imagem também que, para mim, foi muito, muito importante, assim, né? Mas a visão espiritual, não é? E a mediunidade, a delicadeza desse espírito nos dá, no livro, na sua psicografia, uma imagética, né? Porque o Cepé, ele é dono de uma facilidade simbólica, não é isso? Ele tem expressões, ele faz metáforas, ele cria imagens que são riquíssimas e de tão ricas, quando você lê primeiro, você se encanta. Você mais ou menos percebe
uma expansão de sentido, né? Mas quanto mais você pensa naquilo, mais se ampliam as nossas possibilidades de novas significações daquela imagem que o CEPE criou. É uma coisa linda isso. Que espírito lindo. É verdade. Olha, chegou um companheiro daqui do Chegou, Rio já viu, Grande, Luiz Luiz Paulo. Paulo. É, Luiz Paulo. Luiz Paulo, foi você que aí de Itaqui? Isso, eu coloquei a mensagem lá. Ah, tá bom. Seja bem-vindo, o Paulo, Pedro Paulo. Também apaixonado pelo CPE, eu imagino. Pois é, como não ser, né? Como não ser? Nádia, poderia fazer uma pergunta, Nádia? Não, deixa eu só perguntar. Tá bom, faz uma pergunta. Depois eu tenho uma outra pergunta também. Tá. Mas se a senhora tiver, pode seguir, que a senhora estava fazendo pergunta. Não, segue você, segue você. Eu tenho um livro aqui, em janeiro de eu 2018. queria mostrar isso. Em 2018, eu tenho aqui autografado pela Beth, lá no Abril. Olha só! Eu peguei a assinatura do Keltz junto, botei aqui. Assina aqui também. Mas eu não escrevi o livro, mas assina aqui. Olha, você sabe, eu tenho a dedicatória do Teltz, porque a Beth não assinou, mas quando nós nos encontrarmos pessoalmente, Isso. a Beth também vai assinar o meu volume. Sem dúvida, vamos nos encontrar. Diga, Hegel, qual é a sua pergunta? Naquela época, eu queria fazer uma pergunta lá no grupo, mas no fim foi uma palestra aberta e, na realidade, eu vou fazer duas, que eu sei que tem outras para não monopolizar o tempo. Então, fica à vontade. Foi assim, Beth, porque a palestra, a valorização de CEPE como o índio, depois tu tem uma outra obra também, que é o Espíritos Contar, né, que é a Ciatônia, né? A Ciatônia. Isso. E eu fiquei pensando assim, quando foi fundada a Umbanda, logo no início, foi em Niterói, quando baixou o espírito lá no Zélio Fernandino de Moraes, na Federação Espírita de Niterói, o dirigente não aceitou que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o fundador da Umbanda, se manifestasse lá. Porque, só um pouquinho. O dirigente da Federação Espírita de Niterói não aceitou que a entidade de índio se manifestasse, porque era atrasada, né? E também, depois, a Preta Velha, uma pessoa humilde, que era a Ciatônia, né, que era uma benzedeira na época, na campanha, se manifestou. Se isso, essa tua obra e esse teu caminho, não é uma forma de acolher esses espíritos que foram, de uma certa forma, excluídos como espíritos atrasados na Umbanda. E a segunda pergunta é o seguinte, a questão da guerra. Falasse ali no capítulo 12, né, sobre a guerra. Ela fala que, quando se fala de guerra, que as guerras são necessárias. Não se lhes afirma o caráter de imprescindibilidade. Aí eu fico pensando o seguinte, a questão da guerra. Na obra do Humberto de Campos, tem aquela parte em que, pela medida do Chico, fala em que o Napoleão e o Kardec teve aquela reunião em que se programaram. Ou seja, Napoleão viria, não deixa de ter guerra, e ele teria sido um espírito que foi, segundo a Revista Espírita, Napoleão seria a encarnação de César e de Alexandre. Aí eu fico pensando assim, com o papel da guerra, né? Como é que isso pode ser um caminho de evolução? Porque isso, às vezes, a gente tem aquela visão do espírito que tem que ser pura bondade, né? Aí eu fico, como é que são essas missões para esse tipo de espírito? Então, são esses dois sentidos. A questão da negro e do índio e a questão da guerra. Obrigado. A questão da guerra, ela é bem estudada, né, lá no Livro dos Espíritos. A guerra, enquanto predominar
o materialismo, o egoísmo e o orgulho, nós teremos as nossas guerras. Né? E normalmente as guerras, elas eclodem para que se afirme a liberdade. Ainda hoje é isso, né? A guerra, ela é feita porque alguém quer submeter e os outros precisam manter a liberdade. Então, é claro que, enquanto a nossa forma de convivência uns com os outros for esta, de querermos nos sobrepor e impor aos outros o que nós pensamos, nós vamos guerrear. À medida em que o egoísmo e o orgulho eles forem cedendo, estas questões, elas também, como tudo na Terra progride, né? Com o progresso, as guerras também ficarão sendo parte daquilo que... E a gente já vê algumas mudanças. Eu tenho observado muito, naquilo que posso e que eu alcanço, é claro, o movimento da comunidade internacional com esse conflito lá localizado da Ucrânia e da Rússia. Se isso fosse umas décadas atrás, já estava o mundo inteiro engalfinhado. Né? E é claro que a gente sabe que por detrás existe o aporte de armas, isso e aquilo, mas os países estão buscando, de alguma maneira, resolver isso por outras formas. Isto já é um sintoma de progresso. É claro que tudo é muito lento. Né? Houve uma época na história da humanidade que os povos não sabiam viver em paz. O Império Romano. Tá? Alexandre o Grande, estavam sempre em guerra. Sempre em guerra. Então, é claro, né, que a nossa evolução moral, ela demora muito, mas ela se faz. E a guerra só vai ser necessária até o ponto em que nós ainda não soubermos estabelecer diálogos pacíficos e nos respeitarmos uns aos outros. Ainda é da natureza humana promover as suas guerras. A gente promove as guerras desde de dentro do nosso lar, né? E isso só vai se espalhando pela sociedade. Com relação aos espíritos índios e aos espíritos... Deixa eu só fazer uma observaçãozinha, Beth, a Pode, esse propósito, só um instantinho. É porque os espíritos nos falam, que eu acho que esse aqui é um ponto que eu pressenti assim, na fala do Hegel, os espíritos nos falam que os espíritos que estão encarnados e que estão, digamos assim, fadados a participarem de guerras, mas os espíritos superiores nos dizem que um ponto fundamental no trato dessa questão é o prazer com que aqueles que estão fazendo a guerra têm com a arma na mão, com o campo de batalha e com o investir contra o outro como um inimigo, como uma fera. Isso é uma coisa muito importante que os espíritos nos esclarecem. É a intenção ou é o prazer em que aqueles que estão, aspas, fazendo a guerra sentem na execução dessas tarefas. Desculpe, Beth. Não, perfeito. É bem importante isso, né? Os nossos prazeres ainda são viscerais, né? Exatamente. Eles são muito mais voltados para Thanatos, é isso aí. E a questão dos espíritos negros e índios, eu acho que isto está muito ligado à nossa cultura. A gente está, hoje, buscando compreender melhor isto, né? O Espiritismo, apesar dos princípios que nutre e que nós vamos assimilando aos poucos, ele ainda é muito jovem na nossa história, na nossa vida, na nossa cultura, né? Então, vejam bem,
Vejamos, nós os espíritas de hoje, somos aqueles religiosos de ontem, que quando faziam as esculturas, e nós, quando a gente visita, por exemplo, essas cidades históricas como Ouro Preto, a gente vai nos museus e a gente verifica que os demônios, todos eles, têm feições africanas. Fiquei impressionada quando eu vi aquilo. A imigração que foi feita e que foi estimulada no Brasil, ela foi para fazer um branqueamento da população, porque se entendia que uma população com a quantidade de negros, porque foi uma coisa impressionante que vieram de africanos para cá, ela seria uma população enfraquecida, porque era uma raça inferior. O índio também. Então, isso ainda está arraigado nas nossas concepções. E a gente sabe que existem espíritos de todos os níveis em todas as etnias, todos os povos. Claro que tem povos que estão ainda mais atrasados, né? Mas ali tem os seus missionários. Então, são questões assim. Espero, né, Hegel, que esta obra ela contribua minimamente, né? Não é a gente é só um instrumento e os espíritos sabem por que eles ditam determinados contextos em cada época, né? Então, tomara assim que ela contribua para que a gente possa olhar as entidades com a condição que cada uma tem, né? Inclusive, né, Beth, mesmo no movimento espírita, há ainda companheiros que têm uma certa reserva com relação aos caboclos, não é isso? Ao vovô e à vovó, não é isso? Aos negros. Mas é bom nós lembrarmos que Bezerra de Menezes e André Luiz trabalham em centros de Umbanda. Eles trabalham lá. Eles não têm preconceito, mas nós é que viemos com essas histórias, né, que nós inventamos. Fala em história, posso voltar ao meu CPE? Gostou do meu? Pois é, meu CPE. Gostei. Gostou? O CPE era casado, né? Ele tinha. Pois é bom você falar da relação dele com a esposa, porque no final tem uma coisa grandiosa da esposa com o Padre José, né? É verdade, né? Sabe que ela é quase assim. Eu só tomei contato com esta relação de CPE naquele momento ali em que ele disse. Por incrível que pareça. Naquele momento em que ele fala do retorno dos guerreiros depois da morte dele, né? Até então, eu nunca havia tido nenhuma informação sobre ela. Sempre me perguntava assim, e a família de CPE? Né? E ficava no... Até porque foi muito interessante, porque esta obra ela foi vindo assim aos pedaços. Depois, o doutor Pitã organizou como é que era para colocar no livro, né? Porque eu sempre eu pensava assim, tinha uma vontade de saber mais sobre CPE. E um dia conversei com o Divaldo. Divaldo, eu tenho uma vontade de conhecer mais sobre CPE. E ele disse assim, minha filha, nós todos precisamos conhecer mais sobre esse anjo. Aí eu fiquei toda feliz, disse, pois então, Divaldo, escreve sobre ele. Ele disse assim, não, eu não, porque eu não tenho sintonia para isso.
Eu percebo ele quando ele me recebe, e aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho uma afinidade para escrever alguma coisa. Aí me caiu os braços, eu digo, bom, a minha esperança, então, agora, né? E as pessoas perguntavam, Beth, quando é que a gente vai ter uma obra sobre si? Eu não sei, porque eu ficava pensando assim, ó, os espíritos benfeitores, eles não vão vir falar de si mesmo, né? E então, não sei, fiquei pensando, olha, não sei. E aquilo passou, pois um dia tive a grata alegria de começar a receber do Dr. Oscar essas narrativas. Então, assim, nunca imaginei, né, que podia ser. Então, e sobre ela, muito pouco. Depois, certa vez, já depois do livro completado, assim, que nós estávamos trabalhando com um processo de alcoolismo muito grave de uma pessoa conhecida, tá? O doutor Oscar narrou um fato singular de que houve um período nas reduções em que Cepé enfrentou esse flagelo do alcoolismo entre os índios, e principalmente com algumas lideranças. E quem começou uma ação com as esposas dos líderes indígenas foi ela. E ela propõe a ele assim uma caminhada, uma cavalgada com aqueles líderes que estavam mais envolvidos, tá? Que ele saísse da aldeia e que eles fizessem algumas daqueles exercícios que eles faziam de sobrevivência e para enrijecer, como eles faziam com os guerreiros no início, vez por outra. Então, ela propõe, ela conversa. Aí, o padre José narrou assim, o local onde eles conversavam, né? Eles tinham momentos assim de privacidade, os dois, onde ele trocava com ela ideias sobre a tribo e ela trazia conselhos a ele também. E são as duas únicas ocorrências, assim, né? Eu não sei se algum dia o Padre José trará mais, ou algum outro espírito que eu não sei. Se Deus quiser, eu estou querendo saber mais. Sobre ela, né? Sobre ela. É bom lembrar que o Cepé, ele fazia esses exercícios para treinar os guerreiros, para fortalecer, enrijecer o corpo físico, mas também para enrijecer o moral da tropa. Moral. Né? Ele fazia exercícios, digamos assim, exercícios morais também, que ele fazia, um grande educador. Né? Grande educador, né? Também tem aquela cena do jovem Nicolau. Aquilo ali eu acho lindíssima, né? Aquela questão da mediunidade daquele menino, que todo mundo enxergava nele assim condições de ser um cacique. E ele sempre era preterido, os outros iam para os exercícios para se tornarem guerreiros e ele não. Então, muitas vezes na tribo questionavam Cepé. Por que Nicolau, que era inteligente, que era forte, não ia, né? E ele, de alguma maneira, colocava a autoridade dele e dizia que as tarefas de Nicolau eram outras, mas ele não podia abrir muito, porque a mediunidade era algo que não era acolhida pela igreja, e ele protegia Nicolau. Mas ele o Nicolau era o padre José também, né? Quando ele protegia o Nicolau, ele protegia o padre também, porque aquilo, de uma certa forma, iria contra
os valores, não é? Os valores religiosos do padre. Coisa é linda. verdade, é verdade. Então, ele tinha também, digamos assim, um assistente no Nicolau, né? Tinha um assistente, né? Ele era com quem ele conseguia validar as percepções que ele tinha. Nicolau, ele sentavam, oravam juntos, ele dizia a Nicolau as coisas que ele percebia e sobre as quais ele tinha dúvida, e aí, conversando junto, eles validavam. E Nicolau era um médium curador, né? Exatamente. Então, ele narra assim, durante a noite, que ele volitava, saía do corpo, ia atender os enfermos nas suas tendas, né? E muitas vezes as enfermidades que graçavam nas outras tribos, muitas delas eram contidas da redução de São Miguel, que tinha muita gente junto, né? Muito pelo fluido curador do jovem Nicolau. Então, uma coisa muito bela, assim, a forma como ele protegia, porque ele sabia que a mediunidade, naquela época, era considerada, né, pela igreja, bruxaria, Uma enfim, maldição, né? uma maldição. Mas ele conhecia verdadeiramente com o que ele estava lidando, né? Isso é bem, muito importante, assim. Quando ele disse ao padre José que ele ia cavalgar, não é isso? Na direção, porque ele estava dizendo assim, amanhã eu vou partir. Não é isso? Mas, como sempre, ele usa com imagens lindas. Né? É verdade. Então, ele disse, eu vou cavalgar. Isso. E aí o padre entende que ele vai ficar vulnerável para a luta e tudo. E ele ficou, né? Tanto que no enfrentamento geral, ele acabou mortificado, vamos dizer assim. É verdade. Mas aí, conta a esposa dele como recebeu isso. Ai, pois é. Agora eu vou ter que olhar no meu livro, porque tem coisa que eu realmente apago. A esposa, né? Quando ele a mediunidade é uma coisa interessante, né? Eu leio o CPE. É porque você não lembra. Eu leio o livro e parece que estou sempre lendo uma coisa nova, assim. Mas olha aqui, olha isso, é muito interessante. Mas aí, né? Quando ele desencarnou na batalha, mas ele voltou espiritualmente de forma que foi visto espiritualmente. Foi visto, né? E o padre ficou muito mortificado. Isso. Porque era um filho, né? Que ele tinha perdido assim, né? Era um filho. Ele estava. É uma relação pai-filho mesmo. É uma relação pai-filho, né? E, claro, eles chegam, as reduções estão... tudo incendiado, né? Muitos mortos. E o padre José está destruído, né? Destruído. E aí ele sente aquela mão suave, assim, no ombro dele, né? Mais ou menos assim, né, Nádia? Isso. E ele levanta os olhos e ela está ali, né? Ela é pequena, assim, ela é pequenina, ela é frágil, né? E ela convida ele, levante, Padre José. Agora a tribo precisa do Senhor. Eles perderam... que foi consolar o padre. Foi. Eles perderam o seu líder, eles precisam do Senhor. Foi. E aí ele sente aquela força vindo dela. Um ânimo, foi. Um ânimo novo, se ergue, começa a convocar os que sobram ali, né? E nesse momento eles ouvem o galope do cavalo de CPE e observam ele saindo já, né? Já espiritualmente da mata, montado no cavalo à noite, e ali eles se juntam, então, e começam a marchar atrás dele, em espírito, e levados por Padre José e pela companheira de CPE, sobrevivente, né? Buscando, então,
um novo lugar para ficarem a salvo das tropas ele estava portuguesas. Indicando, né? Que ele estava indicando. Né? No plano espiritual, que tipo de assistência, de caridade o CEPE está prestando, que você não tenha contado no livro? Olha, durante a pandemia, por exemplo, ele fez e coordenou muitos atendimentos, estilo assim, oficial, hospitais de campanha, né? Montados exatamente para o atendimento das pessoas afetadas pela pandemia. Mas no plano espiritual. No plano espiritual e nos encarnados. Por exemplo, tinha um atendimento que a gente estava, durante o isolamento, né, que a gente estava ali, o distanciamento, então acordava muito cedo, fazia o evangelho na minha areazinha que tem aqui de frente para os morros, né? Eu tenho uma visão linda de morros, matas ali. Então, ali fazia o evangelho cedo e ali já sentia a conexão com a equipe dele, porque era aquele momento em que ele fazia atendimento aos profissionais da saúde, porque era a hora que estavam trocando os plantões, as pessoas que estavam saindo da noite, né, e entrando em repouso. Né? Então, ele fazia um atendimento assim, eram milhares, a gente observava como se fossem tendas mesmo de hospitais de campanha numa guerra, assim, né? Aqueles atendimentos. E depois a gente já começava a psicografar algumas das mensagens que estão no livro Histórias da Pandemia, Os Espíritos Contaram. E ele segue resgatando muitas, atendendo assim, se somou, porque o doutor Oscar Pitã faz parte da equipe dele, né? A Amália Domingos Soler também faz parte da equipe dele. E o Francisco Spinelli também. Sabe que achei assim? Daqui do Rio Grande do Sul. Tem um outro espírito, que é o Dr. Carlos Barbosa, que foi médico e foi governador também do estado do Rio Grande do Sul, lá na época de Júlio de Castilhos, ali no final do século XIX, que é outra entidade que também trabalha conosco há uns 40 anos, assim. Também integra a equipe dele, né? Então, no Hospital Espírita, ele tem uma equipe que atende os internos do Hospital Espírita, né? Atende diretamente. Nós temos um grupo que, em desdobramento, a gente atende os internos nas enfermarias. Então, a tarefa de CEPE, eu digo isso no livro, porque ela, muito por inspiração dos benfeitores amigos, ele é uma entidade do mesmo nível espiritual da Rainha Santa de Portugal, porque ele vai aos lugares mais difíceis da espiritualidade, né? Os lugares assim tormentosos mesmo, onde o sofrimento é mais intenso, onde a rebeldia é extrema, né? Ele atua ali. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Pois é, que encanto, né? Esse espírito. É uma paixão esse espírito, né? Eu quero dizer assim, ninguém nota que eu sou assim muito apaixonada pelo CEPE, né? Eu tenho uma admiração profunda por esse espírito. Quando eu fui, já não me lembro o ano, quando eu fui lá fazer
um ciclo de estudos lá, né? Lá em Santa Maria, terra do nosso amiguinho, né? O Teltz, né? Sim. E aí saí do aeroporto, estava me sentindo muito bem, mas isso tudo bem. E aí o Teltz tinha me pedido para fazer várias palestras e depois, no domingo de manhã, para eu fazer um seminário antes de voltar para Porto Alegre, porque eu já ia voar no mesmo dia, à tarde, no domingo. E o Teltz me pediu para fazer um seminário sobre o Brasil, coração do mundo. Toda vez que eu faço estudo ou comentário sobre o Brasil, coração do mundo, eu tenho é mais do que uma inclinação, é uma preocupação mesmo para nós falarmos do coração negro, do coração branco e do coração indígena, né? Que eu chamo alma. E aí, quando eu estava no hotel, no sábado à noite, para começar a arrumar os pensamentos, né? Como é que eu ia desenvolver o seminário, e eu senti assim uns eflúvios, uma coisa muito, muito delicada, mas era uma vibração forte, que hoje eu posso dizer que era viril, né? Era uma vibração forte, mas doce, docemente forte ou fortemente doce. E aí eu estava fazendo, já no domingo de manhã, eu estava fazendo lá no Oscar Pitã, que é o Oscar Pitã, o doutor Oscar Pitã é o padre José, né? E foi ele que psicografou a história do filho dele, o Cepé. E aí, quando eu estava falando sobre a contribuição, e eu sempre enfatizo muito a contribuição da alma indígena, porque eu considero que os indígenas são muito injustiçados aqui, não só no trato, como também na percepção e na memória do povo brasileiro, né? Do povo mesmo, né? Das pessoas. Então, quando eu falei sobre esse amálgama da alma indígena, da alma negra e da alma branca, eu senti uma vibração, mas tão intensa que eu praticamente chorava. Mas foi uma coisa muito forte, muito forte. E quando terminou, eu até falei com o Teltz, né? Eu falei, Teltz, você me desculpe, mas a minha voz ficou assim, meio embargada e os meus olhos marejavam. Aí ele disse assim, tu sabes por quê? Porque ele disse assim, quando você estava falando sobre a alma indígena, o Cepé se colocou diante de você, ladeado com um lindo índio de cada lado, e ele me disse, até vou querer que você me conte se era assim que o Cepé sempre se apresenta, o Teltz me descreveu o Cepé como sendo um homem grande, com um cocar, né? Que vem assim, muito grande, deve ser imperial, né? Mas que descia por aqui e vinha até os pés. E ele, imaginem, só porque eu estava falando isso do meu coração, ele se inclinava para agradecer a menção que eu estava fazendo. Legal. Até hoje eu fico muito emocionada de pensar que um espírito de escola veio agradecer uma menção que é de justiça absoluta às realizações desse espírito. E aí o Teltz me disse que o Cepé, sempre que nós vamos fazer estudos, ele nos recebe no aeroporto de Porto Alegre, nos acompanha e protege o tempo todo e depois nos encaminha e nos acompanha até novamente o aeroporto. Então, eu tinha tido essa experiência assim, de
de um amor que o CEPE fez brotar no meu coração, uma admiração profunda. Então, eu várias vezes chorei quando eu li o relato do Dr. Pitã, pelo seu trabalho, Beth. Muito obrigada. Imagina, a gente Desculpa, ama isso é o CEPE que faz comigo. A gente ama CEPE de paixão. Eu também, assim, tenho uma gratidão imensa pelo Dr. Oscar Pitã. E também, como você, cada vez que eu leio o livro, eu choro, eu me emociono, né? E isso mostra, assim, que efetivamente é uma produção da espiritualidade. Um dos retornos também, o seu retorno agora sobre a obra, para mim, é muito grato ao coração da gente. Porque a gente é muito pequeno, tá? A gente entrega... Eu sempre digo, a minha mediunidade é muito pequenininha. Não é, não. Ela é inexpressiva, ela é disciplinada, isso sim. Ela é muito disciplinada, né? Mas ela é muito pequena. E um dos retornos também belíssimos sobre a obra que eu recebi foi do Divaldo, né? Ele me mandou uma cartinha dizendo: minha irmã, eu li o livro de uma vez só. Exatamente. E quando eu estava lendo, o Dr. Pitã se aproximou e me disse que você foi muito fiel ao pensamento dele, né? Então, isso nos pacificou, porque é uma obra que ela, dessa natureza, é a primeira que sai. Quando ela foi para ser publicada, eu entreguei ao Gabriel, que era o presidente da nossa federativa, e ao Teltz, e disse: olha, meus amigos, fiquem muito à vontade, porque se vocês entenderem que a obra não deve sair, ela não vai sair, né? Porque é vocês que vão avalizar. É alguma coisa que eu não tenho como fazer o controle direto da universalidade, do ensino dos espíritos, só posso fazer o controle indireto, que é bater com todos os princípios espíritas, né? Agora, quanto às narrativas que estão aí, elas são inéditas, elas são revelação. Então, vocês é que vão autorizar. Mas, graças a Deus, assim, ela está aí e toca o coração da gente e também, minimamente, né, traz a imagem e a presença dessa entidade que, para nós, assim, ela é de um valor incalculável. Obrigado, viu, Nádia, pela oportunidade. Imagina. Eu te agradeço muito. Quando eu fui, antes de conhecer CEPE e tudo, eu fui até lá as missões, né, com esse espetáculo belíssimo. Quem puder ir, vá, porque é belíssimo, de sons, de luzes e tudo. E quando eu estava lá, eu senti uma grande emoção. Claro que é uma coisa muito bonita, porque esteticamente nos toca, mas eu senti, parecia que eu tinha uma outra instância de percepção acima daquelas luzes e tudo. Parecia que havia uma outra coisa que eu, porque minha mediunidade é de uma porta, então aí parecia que havia uma outra instância muito fluida, etérea, delicada, mas real, digamos assim, né? Havia uma coisa acima. E eu não sabia de CEPE. Como CEPE andou por lá, né? E eu suspeito que essa minha ligação muito profunda que eu tenho com o CEPE tenha outras raízes, né? Eu suspeito, porque é uma coisa muito, muito forte, né? A minha relação assim com o CEPE para conhecê-lo foi isso que eu relatei. Né? Não só como bacana. Vocês, que toda hora ouvem CEPE, veem CEPE, falam com CEPE. Mas isso é para quem merece, né? Por enquanto, eu estou no amor pelo CEPE. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Beth?
Todos assim juntos não, porque me atrapalham na live. Bom, ninguém quer fazer um depoimento sobre o CEPE? Que silêncio, hein? Tá bom, eu já fiz o meu. Então, queremos agradecer. Está faltando coragem, Nádia. Fala. Está faltando Fala, coragem. mas fala. Não, é difícil, muito difícil. Porque a força de um espírito de luz, que pode ser o nosso anjo da guarda, pode ser o seu anjo da guarda, é tão importante quando ele nos protege, quando ele nos dá força para a vida. Porque, na verdade, nós, seres humanos, no fundo, bem lá no fundinho, somos todos um bando de imbecis que não cuidamos deste corpo, porque este corpo recebemos. A emoção está na emoção. Essa força que nós recebemos dos nossos anjos da guarda, desses seres maravilhosos que nos acompanham, às vezes, por várias reencarnações, é assim importante porque a maioria de nós, ou porque não se incomoda, não acredita, mas não sabe a força, por que está vivendo graças a essa força desse anjo da guarda. A nossa ignorância é muito grande. Como ela diz, ela se acha tão insignificante como médium, mas a força que ela tem é uma força que dificilmente as pessoas podem perceber que realmente tem. Ela tem e não está se valorizando, mas ela tem, e muito. E CEPE é assim, o guardião, né? Pois é. O Luiz Paulo escreveu aqui ainda há pouco um líder educador por excelência. É exatamente. Ele já tinha declarado aqui o amor dele também, nosso benfeitor CEPE, né? E ele agora acrescentou, essa vibração toma conta da gente. É isso mesmo, Luiz Paulo. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu aprendi hoje. Agora é que eu vou procurar conhecer o CEPE. Ah, pois é, você vai ficar enlouquecida. Lindo, lindo, lindo esse espírito. E, Beth, você podia dizer como é que as pessoas, se quiserem, podem comprar o livro CEPE, o Guerreiro da Paz, não é isso? Isso. Amigos, vocês entrem na página da nossa livraria da Fergues, ela é www. Deixa eu botar aqui no chat, tá? Vamos botar aqui no chat. Isso. livrariaespírita.org.br. Tá? Pronto. .org.br. Isso. Beth, tá. Beth, quando você vê o CEPE, ele está como ele se apresentou lá no seminário lá de Santa Maria, para mim. Para mim, que não vi, só senti. Tá. Tem assim, ó. Uma das coisas que praticamente todas as pessoas que enxergam CEPE, elas veem ele muito alto, como se fosse um homem de uns 2 metros de altura, o que é uma coisa incomum, porque os guaranis são baixinhos, mas ele é visto assim, tá? Eu vejo o CEPE, sempre vi, com uma espécie de túnica ou pala, que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul, o pala, de uma cor de algodão cru, amarrado com um torniquete, aquela trança que eles faziam da corda, né, na cintura. E a bota até atada aqui no joelho. É como eu o vejo. Né? Mas há alguns médios que vêm decocar, né? Há médios que veem ele com a túnica brilhante, enfim. Eu vejo assim, e vejo sem cocar, eu vejo ele com a fita amarrada e o cabelo a nazareno, assim, né? Isso é a forma como eu o identifico,
né? Nesse dia do seminário, que foi Teltsch que descreveu assim para mim, e o Celtsch disse que também sentiu muita emoção, Sim. e ele disse assim, quase que eu dei passividade aqui. Eu falei, por que não deste? Quase cortei relações com Teltsch. Ele se comunica. Eu sei, pelo Teltsch. Ele se comunica pelo Teltsch. Pois é, e quase que cortei relações, porque Teltsch ali não deu nenhuma comunicação que o CPE poderia dar. Eu cortei relações, fiquei muito zangada. Nádia, uma perguntinha, só para que ela falou. A questão da... Como é que é o trabalho ali no Hospital Espírita? Com o CPE, com o Dr. Pitan? Como é que é para ti, assim? Como é que funciona isso? É uma reunião mediúnica. É uma reunião mediúnica normal, né? Só que eu fui convidada... Esse dia eu estava vendo, faz 15 anos que eu fui convidada para ir para a reunião mediúnica. Quando eu cheguei lá, me disseram assim... Para a reunião lá com o Teltsch, na casa do Teltsch. Não, lá no Hospital Espírita. Sim, na Casa Espírita. O seu Celdon, que é um trabalhador antigo, lá me convidou e disse assim, olha, minha irmã, é uma reunião de apoio à direção do hospital, uma reunião de orientação, onde se comunicam os benfeitores para orientação. Eu fui para a reunião e comecei a sentir assim, mas isso não é uma reunião de orientação. Comecei a sentir a presença de espíritos suicidas. Aí eu disse, Jesus do céu, o que eu faço? Eu devo estar com a minha antena toda torta, né? Porque me disseram que é orientação. Chegou aqui, estou percebendo suicídio, tem alguma coisa que não está bem comigo. Mas eu sempre fui muito disciplinada assim. Eu dou a passividade depois que analiso. Trabalhei, recolhi suicidas, tá? E depois que terminou, eu digo, agora vai terminar essa reunião, vão me mandar embora, porque essa louca veio para cá e bagunçou as coisas, né? Aí o nosso dirigente, quando terminou, disse assim, minha irmã, tu sabe que nós já vínhamos notando que esta reunião ela tinha um outro propósito. Só que eu acho que a gente estava esperando que chegasse algum médium que tivesse condições de trabalhar nesse sentido. Porque, inclusive, o nome do grupo ele foi dado o grupo Ivone Pereira. Olha, ia trabalhar com quem? Né? Então, aí lá a gente faz. Eles trazem os suicidas, trazem os enfermos em desdobramento. O doutor Pitan trabalha muito na área do atendimento aos doentes mentais, né? CPE faz os seus resgates. Para quem não sabe, o doutor Pitan era médico mesmo quando encarnado, né? Era Padre José, médico encarnado no Rio Grande do Sul, e agora continua trabalhando lá. É verdade. Mas tem histórias assim, que como já passou o nosso horário, outra vez eu conto para você dessas histórias. Você está intimada para voltar. E do doutor Pitan, que tem coisas muito interessantes. Assim. Você vem aqui falar sobre as histórias que precisam ser contadas. Tá bom? Tá bom, então, Beth, foi um encantamento você conosco. É uma riqueza enorme aqui a sua presença, o seu depoimento, o seu exemplo, o seu trabalho. Minha querida, minha amiga, minha irmã, muito obrigada. Deus te abençoe. Continua nessa tarefa, uma fidelidade mediúnica, amorosa, uma datividade incondicional ao trabalho com o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus, com Kardec. Deus te abençoe, minha querida. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, minha amiga. A gratidão é minha. Um beijão para todos vocês. Muito obrigada, viu? Nós vamos fazer uma prece para encerrar. Jesus querido, quanta alegria evangélica tu nos trazes através do trabalho misericordioso do coração de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso amado codificador. Essa emoção que a mediunidade tão delicada
tão seriamente abraçada, tão honesta, tão dadivosa, nos traz esses depoimentos que transcendem Jesus, os tempos, os espaços, os limites, os humanos limites traçados pelos preconceitos, mas que a mediunidade rasga, mestre, por novos horizontes, independentemente de raças, cores, posições, outras, que os valores da Terra especificam e destacam, mas o valor insuperável do espírito imortal, com suas conquistas reconhecidas pela meritocracia divinizada do Evangelho do teu coração, nos trazem, nos aquecem a alma, nos estimulam, como aconteceu hoje neste encontro fraterno, iluminado, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Certamente que nossos mentores, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, estão felizes em seus corações, porque nós estivemos aqui juntos, buscando uma sintonia, e como é nosso dever oferecer o nosso reconhecimento a esse irmão iluminado, que já tem tesouros incrustados em seu psiquismo profundo. Possamos, mestre, nesta hora, ao te agradecermos a bênção desta reunião, unidos os nossos corações na direção do teu, rogar-te agora a misericórdia de levar ao nosso querido Cepé de Araju o reconhecimento de nossos pequeninos corações. Que ele sinta neste instante, Jesus querido, as vibrações do nosso reconhecimento e da nossa gratidão profunda e incondicional por tudo que nos deixou e na transcendência do espírito imortal, como seu legado, como figura reencarnada como Cepé, e continuando no plano espiritual, como teu fiel escudeiro Jesus, na prática da caridade, em todas as instâncias. Fica com ele, mestre, abençoa-o, ilumina-o cada vez mais, e guarda-nos a todos, pela gratidão que te devemos também por este encontro, na tua paz e na tua luz, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja.